Olá, bem-vindos a esta aula de imagiologia do tórax, mama e coração. O meu nome é Natália Antunes e sou médica radiologista do Hospital de Santa Marta. Neste slide inicial pode-se referir a diferente expressão do interstício peribroncovascular nas bases pulmonares e no terço superior, resultante do efeito de gravidade que faz com que o retículo peribroncovascular seja normalmente mais prominente nas bases, que é aquele achado que se chama a atenção na radiografia em cima à direita. Nos exemplos em baixo poderemos apresentar, por exemplo, à esquerda, um padrão de deficiente exposição radiográfica, não permitindo a delimitação da silhueta cardiofrénica à esquerda. Por exemplo, no radiograma central, poderemos considerar que existe alguma deficiente inspiração, que faz com que por exemplo, a projeção do arco costal posterior com o diafragma se passa ao nível do oitavo e resultando consequentemente uma aparente cardiomegalia que é resultado da deficiente inspiração. No exemplo à esquerda, aliás, no exemplo à direita, um aspecto sugestivo de uma incidência lordótica, em que se vê a projeção das clavículas acima do apex torácico, e também neste radiograma uma expressão de ânsia intestinal com distensão gasosa assinalada com uma seta preta. Globalmente, as três incidências apresentam alguma subexposição radiográfica e, portanto, é chamar a atenção dos alunos que, ao manusearem o brilho e o contraste nos computadores, convém colocá-los de modo que se consiga obter uma apreciação ou distinção dos discos intervertebrais na projeção respectiva na silhueta cardiomediastínica. Neste slide apresentamos algumas considerações sobre o raio-x de perfil torácico, que poderá ser feito geralmente um perfil esquerdo, porque o coração se encontra do lado esquerdo, para que a magnificação cardíaca na imagem obtida seja menor. E por vezes também um perfil direito se no radiograma frontal existir alteração visível do lado direito. Nestas quatro imagens temos exemplos que poderão ser respectivamente em cima à esquerda um padrão normal de um perfil de raio-x tórax, em que a seta branca aponta para o espaço, para um dos dois espaços claros, que é o espaço claro retroesternal, enquanto que atrás do coração teremos o outro espaço claro retrocardíaco. Em cima à direita temos uma imagem, um exemplo que será descrito no slide posterior, de patologia posterior-inferior de perfil pulmonar. Em baixo à esquerda temos também expressão de patologia anterosuperior intratorácica, indicada por seta, enquanto que em baixo à direita temos uma densificação das densidades hídricas a nível central, indicadas por setas, configurando uma densificação de contornos policíclicos que indiciariam patologia, provavelmente uma massa tumoral única ou adenomegalias múltiplas. O primeiro caso clínico é um senhor de 21 anos que recorre ao serviço de urgência por um quadro clínico e teste PCR que são compatíveis com infecção por SARS-CoV-2. Por dispneia é pedida uma radiografia torácica. Portanto, à esquerda, radiografia posterior-anterior e à direita, incidência lateral esquerda. Na radiografia posterior-anterior
A anomalia óbvia é um abalamento do contorno hilar habitual, com o sinal da silhueta com a sombra cardíaca direita, e na radiografia lateral localizamos esta anomalia no mediastino anterior. Além disso, na radiografia posterior observamos o Hilum Overlay Sign, em que os vasos hilares direitos são visíveis através da lesão, o que indica que esta não se origina no hilo pulmonar. E, portanto, este jovem realizou um ataque e o diagnóstico histológico pós-biópsia foi de timoma e, como podemos observar no ataque, trata-se de uma lesão ovalada, de grandes dimensões e localizada predominantemente no mediastino anterior, com compressão do coração e dos grandes vasos. Portanto, revermos brevemente os compartimentos mediastínicos. Compartimento pré-vascular ou anterior, aqui a roxo na imagem de TAC sagital. Os limites dos compartimentos mediastínicos superior e inferior são sempre os mesmos para os três, portanto é o inleto torácico superiormente e o diafragma inferiormente, e no compartimento pré-vascular a parede posterior external é o seu limite anterior e a parede posterior é a margem anterior do pericárdio. Este compartimento contém o timo, a gordura, gânglios linfáticos e a veia braquiocefálica esquerda. O compartimento mediastínico visceral ou médio localiza-se entre o limite posterior do compartimento pré-vascular, portanto a margem anterior do pericárdio, e posteriormente até uma linha vertical 1 cm posterior da margem anterior do corpo vertebral dorsal. E isto é uma das alterações da nova classificação dos compartimentos mediastínicos. É o compartimento que contém a traqueia e a carina, o esófago, gânglios linfáticos mediastínicos e hilares, os vários elementos cardiovasculares, nomeadamente os grandes vasos e os troncos supraórticos, e o ducto torácico. O compartimento mediastínico paravertebral ou posterior está desde a linha traçada 1 cm posterior ao limite anterior do corpo vertebral até uma linha vertical desenhada ao longo da margem lateral da apófise transversa da coluna dorsal e contém predominantemente os elementos da coluna vertebral torácica e as partes moles paravertebrais adjacentes. Passamos ao segundo caso. É um senhor de 62 anos com uma clínica de infecções respiratórias recorrentes à direita, a quem é pedida uma radiografia de tórax neste contexto. Portanto, à esquerda observamos uma radiografia de tórax PA e à direita em incidência lateral. A radiografia de tórax PA pretende demonstrar que existe alguma perda volumétrica pulmonar à direita, sobretudo inferior, com elevação do respectivo hemidiafragma e uma ligeira obliteração dos contornos habituais da sombra cardíaca direita. Na incidência lateral, observamos que estas alterações se localizam anteriormente e que têm uma morfologia grosseiramente triangular, bem delimitada e que surgem na topografia esperada do lobo médio. E, portanto, este caso traduz uma atelectasia crónica do lobo médio, provavelmente em contexto de infecções respiratórias de repetição, e à direita observamos uma imagem em MINIP, Minimal Intensity Projection, para salientar a presença de vias aéreas bronquiectásicas no seio da atelectasia, alterações conhecidas como síndrome do lobo médio. Na avaliação radiográfica das vias aéreas, devem saber
Identificar a coluna aérea traqueal, e esta deve ter paredes paralelas e regulares, o brônquio principal direito e esquerdo, a linha paratraqueal direita, que deve ter 1 a 4 mm, e um valor superior a 4 mm pode indicar a presença de adenopatias paratraqueais. Geralmente, a linha paratraqueal esquerda não é observada tão claramente por sobreposição de estruturas de partes moles. E os brônquios não devem ser visualizados do terço médio à periferia pulmonar na radiografia de tórax. Quando avaliamos as vias aéreas na TAC, devem saber que os brônquios estão adjacentes às respectivas artérias pulmonares e que devem diminuir o seu calibre progressivamente ao longo do trajeto até à periferia ou zona subpleural. Caso exista dúvida sobre a presença de bronquiectasias ou dilatação irreversível dos brônquios, pode-se medir o Bronchoarterial Ratio e deve ser medido o lumen apenas do interior do brônquio com o lumen total da artéria, e este rácio é normal quando está entre 0,65 a 0,70. Na imagem de cima observamos o sinal do anel de Sinete, que representa bronquiectasias, portanto dilatações irreversíveis dos brônquios, adjacentes à artéria acompanhante, e que dá uma morfologia que recorda um anel de Sinete. Outro detalhe que devem saber é a possibilidade de adquirir imagens adicionais em expiração, como a que observamos inferiormente à direita, e que nos vão permitir destacar a presença de zonas que permanecem com retenção aérea quando se pede ao doente para expirar. E, portanto, nesta imagem o que observamos é as zonas hiperdensas constituem parênquima normal colapsado em expiração, e as zonas hipodensas traduzem parênquima no qual o ar ficou retido, muito provavelmente por obstrução das vias aéreas e ar retido a montante. Caso 3 é uma senhora de 38 anos, completamente assintomática, a quem é pedida radiografia de tórax num contexto pré-cirúrgico eletivo. Portanto, na radiografia de tórax posterior, observamos que as condições técnicas são adequadas, não existem alterações da silhueta cardiomediastínica, os parênquimas pulmonares encontram-se permeáveis e sem nodularidades apreciáveis, os seios costofarénicos são livres, e na avaliação da janela óssea observamos uma variante anatómica costal, representada pela bifurcação da vertente anterior aqui do arco costal à direita, conhecida como costela bífida direita. Uma breve revisão da avaliação imagiológica da parede torácica. Na radiografia, nunca se devem esquecer de avaliar os elementos ósseos, nomeadamente a coluna vertebral, a ligeira curvatura cifótica que é possível observar apenas na radiografia em incidência lateral, as articulações do ombro, acromioclavicular, esternoclavicular e glenohumeral, a contorno da escápula, o externo, que é melhor apreciável na incidência lateral, a clavícula e os 12 pares de arcos costais. Uma breve revisão dos constituintes da parede torácica para melhor compreender possíveis lesões da mesma. Imediatamente externo aos folhetos pleurais, nomeadamente a pleura parietal, existe uma capa de gordura extrapleural adjacente à faixa endotorácica, que pode originar lesões, nomeadamente benignas, como o lipoma, neste exemplo à direita, ou o liposarcoma de natureza maligna. Inferiormente a cada arco costal, como já conhecem, caminham a veia, a artéria e o nervo intercostais,
nesta ordem de superior a inferior. Podem surgir lesões derivadas dos seus elementos vasculares, como hemangiomas, mas também derivada do nervo intercostal, como é o caso dos tumores neurogénicos. Aqui um exemplo numa reformatação coronal de TAC, de um tumor maligno do nervo periférico, mas também podem ser tumores benignos como neurofibroma ou schwannoma. Derivados dos elementos ósseos e cartilaginosos, nomeadamente dos arcos costais, dos músculos intercostais, interno, externo, podem também derivar-se outro tipo de lesões, nomeadamente o osteocondroma, que é o exemplo de ataque em imagem axial que vemos à direita, osteosarcoma ou condrosarcoma. Na TAC devem saber reconhecer os principais grupos musculares, nomeadamente os músculos peitorais, o peitoral maior assinalado a seta castanha, o peitoral menor assinalado com a seta castanha descontínua, os músculos intercostais, aqui assinalados com a seta azul, o músculo serrátil anterior assinalado com a seta vermelha e nos grandes grupos posteriores reconhecer pelo menos o músculo trapézio na seta verde contínua e os romboides com a seta verde descontínua. Passamos ao caso 4. É um senhor de 36 anos, é um imigrante do sudoeste asiático que tem uma toracalgia direita e uma perda ponderal não quantificada e neste contexto é-lhe pedida uma radiografia torácica. Nesta radiografia posterior chama-nos a atenção a assimetria de ambos os hemitóraxes por obliteração do seio costofrénico direito relativamente ao esquerdo, com o sinal do menisco, indiciando provável derrame pleural homolateral. Coexiste proeminência hilar também à direita, suspeita de possível adenopatia neste lado. E, portanto, este senhor realizou TAC. Na imagem superior da esquerda vemos um TAC sem contraste. Chama-nos a atenção a presença de derrame pleural extenso, que condiciona a atelectasia do parênquima pulmonar adjacente. Tem alguma sugestão de loculação de um derrame não completamente livre. Na imagem central, TAC em axial com contraste, observamos a presença de adenopatias hilares e lobares à direita, confirmando os achados da radiografia torácica. Portanto, são estes componentes hipodensos que vêm adjacentes aos vasos hilares direitos. E na imagem inferior, em janela de pulmão, serve para destacar a presença desta assimetria entre as cisuras bilateralmente. À esquerda seria a imagem da cisura oblíqua normal e à direita observa-se tanto a cisura oblíqua como o início da cisura horizontal. Aprecia-se uma irregularidade muito fina, uma nodularidade incipiente e, portanto, estes achados foram compatíveis com tuberculose pleural confirmada na análise do derrame pleural. Este caso serve para nos debruçarmos um pouco sobre a avaliação imagiológica da pleura. Existe a possibilidade de um certo número de cisuras acessórias que estão documentadas no diagrama central. Mais frequente é observada a incidência posterior e não está representada, é a cisura ásios, e depois, por ordem de frequência, a cisura horizontal esquerda e a cisura superior acessória do lobo inferior são as mais frequentes por ordem decrescente. Na pleura, a TAC normal não é observada. O que se costuma
identificar é uma opacidade linear muito fina de 1 ou 2 milímetros que é produzida na realidade pelo conjunto das estruturas dos dois folhetos pleurais, da gordura extrapleural e da faixa endotorácica. As cisuras também aparecem como linhas finas, como já vimos. Quando a pleura apresenta patologia, vamos observá-la como neste exemplo. Portanto, estará espessada, será captante. Vamos conseguir observar os dois folhetos pleurais separados entre si. Este sinal chama-se o split pleural sign e é muito sugestivo de empiema ou de conteúdo complexo não seroso no interior da cavidade pleural. E outro sinal que também se pode associar é este derrame, que seja lenticulado ou de forma elíptica, que indicia essa tendência à loculação do derrame pleural. O caso seguinte é uma senhora de 72 anos com queixas de tosse e refluxo persistentes. Neste contexto é pedida a radiografia torácica. Tanto na radiografia de tórax posterior pedida, além das condições técnicas não ideais, com uma inspiração inadequada, observamos um aumento do índice cardiotorácico em relação com cardiomegalia e projetada sobre a silhueta cardíaca direita, adjacente à linha paravertebral direita, observa-se uma estrutura com um nível hidroaéreo, globular, foi também pedido incidência lateral esquerda adicional, que confirma a presença de uma estrutura ovalada com um nível hidroaéreo localizada no mediastino médio e, posteriormente a esta, no mediastino posterior, observa-se uma estrutura igualmente ovalada, que parece traduzir uma protrusão de conteúdo infradiafragmático e, portanto, estes dois casos traduzem uma hérnia do hiato esofágico, assinalada com a seta castanha, muito frequente, e uma hérnia posterior de Bordalec, muito menos frequente. Uma breve revisão da avaliação imagiológica diafragmática. Neste diagrama devemos reconhecer o tendão central diafragmático, os ligamentos arqueados medial e lateral que correspondem a bandas faciais espessas que recobrem os músculos psoas anterior e o quadrado lombar, respectivamente, e o ligamento arqueado mediano que cobre parcialmente a aorta abdominal. Devemos também reconhecer os pilares diafragmáticos direito e esquerdo. Na TAC, na imagem superior central, as setas castanhas assinalam o pilar diafragmático esquerdo e direito, e na imagem coronal à direita, a seta verde assinala o ligamento arqueado mediano, que por vezes pode comprimir a emergência do tronco celíaco e originar um síndrome compressivo arterial pelo ligamento arqueado. Esta imagem coronal serve para assinalar dois dos foramentos orifícios diafragmáticos. A seta verde assinala o orifício da veia cava inferior, que está geralmente à direita, e a seta castanha assinala o hiato esofágico, que é paramediano esquerdo. O próximo caso é uma senhora de 68 anos que recorre ao serviço de urgência por febre e tosse produtiva. Analiticamente demonstra leucocitose com neutrofilia e um aumento da PCR, e neste contexto é pedida a radiografia torácica. A radiografia de tórax demonstra ou chama-nos a atenção
para uma hipotransparência projetada sobre o ápex esquerdo pulmonar. Trata-se de uma imagem de contornos relativamente mal definidos, de limites imprecisos e com esboço de sinal de broncograma aéreo no seu interior. Por este motivo foi pedido ataque, que confirmou a presença de uma extensa área de consolidação do lobo superior esquerdo pulmonar, com preenchimento endobrônquico e algum sinal de broncograma aéreo distal, que, como clínico-laboratorialmente sugerido, traduzia uma broncopneumonia do lobo superior esquerdo. Uma breve avaliação pulmonar radiológica. Portanto, perante alterações visualizadas na radiografia ou no TAC do parenquima pulmonar, há que tentar enquadrar essas alterações num possível padrão dos descritos. Portanto, o padrão alveolar diz respeito ao aumento da densidade ou da atenuação dos alvéolos, geralmente é por preenchimento alveolar, não só infeccioso, mas também pode ser edematoso, tumoral ou inflamatório ou hemático, e quando diz respeito a uma pacificação que é muito homogénea e de grande volume e que está delimitada por limites lobares ou segmentares, e o volume não está diminuído, pelo contrário, está aumentado ou normal, e o doente tem clínica sugestiva, estes achados traduzem a pneumonia lobar, como o caso que vemos na radiografia lateral, em que existe uma extensa área de hipotransparência delimitada pela cisura oblíqua e, portanto, localizada no lobo inferior esquerdo. Existe também no sinal do broncograma aéreo, e estes achados traduzem uma pneumonia lobar do lobo inferior esquerdo. Reparem que a cisura não está retraída, pelo contrário, está até ligeiramente abaulada no seu terço médio, o que traduz preenchimento alveolar subjacente. Por outro lado, a broncopneumonia surge radiograficamente como opacidades que são focais, mas mais mal definidas, por vezes com tendência à confluência ou como opacidades peribrônquicas lineares. Ao contrário da pneumonia lobar, representa um processo que se inicia a partir das vias aéreas e que se estende aos alvéolos secundariamente, originando estas opacidades ligeiramente algodonosas, que observamos na radiografia à direita. Aqui uma pneumonia do lobo inferior direito, que está também associada a linhas de Kerley-B, estas opacidades lineares perpendiculares à parede torácica, perifericamente, num contexto de provável insuficiência cardíaca congestiva. O outro padrão que devem saber reconhecer é o padrão de atelectasia, que é uma opacidade mais homogénea do que no padrão alveolar e que cursa com uma série de sinais associados, nomeadamente um desvio das cisuras e do mediastino adjacente, que, se for de volume suficiente, pode cursar com elevação do respectivo hemidiafragma. Ocorre também hiperinsuflação compensatória dos segmentos ou lobos adjacentes se a perda volumétrica for de volume suficiente. Neste exemplo à direita, observamos um padrão atelectásico do lobo superior direito. O terceiro padrão a conhecer é o padrão intersticial. O interstício pulmonar é este contínuo de tecido conjuntivo que se estende desde os hilos pulmonares até à pleura visceral. Podemos subdividi-lo no interstício axial, que é aquele que rodeia o eixo broncovascular, no interstício parenquimatoso intralobular, que suporta a estrutura do lobo pulmonar secundário, e no interstício periférico subpleural entre a pleura e o parenquima pulmonar, e que inclui os espaços, a pleura cisural. Na radiografia normal não deve ser visível
o interstício e, portanto, a sua identificação deve sugerir uma possível doença intersticial subjacente. Como é que vamos observar as alterações do interstício na radiografia? A presença de opacidades lineares periféricas ou linhas de Kerley, neste caso B, sugere um espessamento dos septos interlobulares pulmonares. Caso identifiquemos um espessamento das cisuras na radiografia, poderemos estar ante uma alteração intersticial do interstício periférico ou subpleural. Se observarmos a parede do brônquio relativamente espessada, como neste exemplo, em que observamos o brônquio en face, podemos estar perante alteração do interstício axial e este sinal é por vezes denominado peribronchial cuffing. A outra possibilidade para a alteração do interstício na radiografia, além das opacidades lineares, é a presença de opacidades reticulares, nodulares ou reticulonodulares. As opacidades reticulares apresentam-se como múltiplas linhas irregulares que se intersetam entre si e que podem ter espessura variável. As opacidades nodulares associadas à alteração do interstício são tipicamente muito pequenas no limiar da visibilidade e de limites bem definidos. A associação entre ambas denomina-se opacidades reticulonodulares. E como se observa o padrão intersticial na TAC? Uma das aparências mais frequentes é o espessamento septal interlobular, que pode ser regular ou irregular. Na imagem superior de TAC, observamos o espessamento dos septos interlobulares, que é liso e irregular e que delimita os contornos, os limites do lóbulo pulmonar secundário. Neste caso, tratava-se de uma insuficiência cardíaca congestiva, com edema pulmonar intersticial associado, e é das causas mais frequentes de espessamento septal regular. A linfangite carcinomatosa cursa geralmente com um espessamento que é irregular ou nodular, mas também pode cursar em alguma percentagem dos casos com espessamento regular. Na presença de um espessamento que é nodular, devem também considerar a possibilidade de sarcoidose e, por vezes, este espessamento pode ser francamente irregular e pode estar associado a sinais de perda volumétrica, bronquiectasias de tração, retração das cisuras e, neste caso, estes achados, como no exemplo da imagem de TAC abaixo, são compatíveis com um processo fibrótico pulmonar. Caso 7 é um senhor de 69 anos que é trazido ao serviço de urgência por um episódio de lipotimia com perda da consciência. Refere ligeira toracalgia e, por este motivo, é pedida radiografia torácica. A radiografia de tórax realizada neste contexto demonstra uma alteração da silhueta cardiomediastínica habitual por um abaulamento ou uma convexidade a nível do hilo direito, que parece estar na continuidade do trajeto esperado da aorta ascendente. A TAC sem contraste chama a atenção a dilatação clara do calibre da aorta ascendente. No seio do aneurisma observam-se duas densidades diferentes, uma densidade crescêntica periférica mais heterogénea e mais hipodensa e uma densidade central oval isodensa relativamente ao sangue das outras estruturas vasculares. Na imagem de TAC após administração de contraste iodado endovenoso numa fase angiográfica para observação da aorta torácica, aqui numa reformatação coronal, observamos a mesma dilatação aneurismática da aorta ascendente
mas demonstra-se de forma clara a presença de uma disrupção da íntima parietal a nível do terço médio, com passagem de contraste para um falso lumen, aqui à esquerda, e estes achados representavam e confirmavam a presença de uma disseção aguda / subaguda da aorta ascendente. Uma breve avaliação dos grandes vasos nas técnicas imagiológicas e as estruturas que devem saber reconhecer. Na radiografia de tórax-PA devem saber reconhecer o contorno da veia subclávia esquerda, assinalado pela seta azul, o contorno do arco aórtico, assinalado com a seta castanha, e da janela aortopulmonar, assinalado com a seta vermelha, o contorno da artéria pulmonar esquerda, imediatamente abaixo com a seta branca, e o contorno esperado da veia cava superior à direita, assinalado com a seta verde. Na TAC, numa imagem axial com contraste endovenoso, a nível anterior observamos a aorta ascendente com a seta azul, a nível posterior a continuação do seu segmento descendente, assinalado com a seta amarela, as artérias pulmonares direitas com a seta verde e esquerda com a seta castanha e o tronco da pulmonar com a seta vermelha. Aqui num corte de TAC, num nível superior relativamente ao que acabamos de observar, portanto, para discutir os troncos supraórticos, observamos assinalado com a seta verde a veia braquiocefálica direita, adjacente a esta com a seta castanha a artéria iluminada, a seta amarela representa a veia braquiocefálica esquerda que ainda não está opacificada com contraste, porque foi injetado através do braço direito, como observado aqui com a veia subclávia direita, que está muito opacificada. A seta azul representa a artéria carótida comum à esquerda e a seta vermelha seria a artéria subclávia esquerda. Num corte mais abaixo que o do slide anterior, para chamar-vos a atenção, já conhecem o arco aórtico proximal assinalado com a seta castanha e o segmento torácico descendente assinalado com a seta amarela, mas devem também saber reconhecer estruturas venosas torácicas, nomeadamente o arco da ásicos assinalado aqui com a seta verde e a veia ásicos no seu trajeto esperado, aqui a nível posterior, assinalada com a seta vermelha. O último caso é um senhor de 28 anos que tem uma história conhecida de um síndrome de Marfan, portanto com um distúrbio do tecido conjuntivo. Refere múltiplas cirurgias à aorta, mas que não sabe especificar e não temos protocolo cirúrgico, porque foram realizadas fora de Portugal. É trazido ao serviço de urgência por uma toracalgia retroesternal muito intensa. Laboratorialmente tem aumento das troponinas cardíacas e é pedido um eletrocardiograma e um angio-TC torácico. Este jovem realizou angio-TC torácico e aqui uma imagem selecionada no plano dos seios de Valsalva aórticos chama-nos a atenção uma dilatação do trajeto esperado da artéria coronária direita e, portanto, este caso traduzia um aneurisma muito significativo da artéria coronária direita proximal. Isto sucedeu neste doente porque tinha uma substituição da aorta ascendente com um conduto, mas apenas acima da junção sinotubular, o que significa que a raiz aórtica deste doente era nativa e, portanto, que continuava a sofrer do distúrbio do tecido conjuntivo
que o doente padecia. E, portanto, tinha a tendência para estas dilatações aneurismáticas graves. Portanto, uma breve revisão da avaliação imagiológica cardíaca. No ataque de tórax devem saber reconhecer na seta azul o apêndice auricular direito e na seta vermelha o apêndice auricular esquerdo, na seta verde os seios de Valsalva e na seta amarela vemos a emergência da artéria coronária esquerda. Aqui num corte um bocadinho mais abaixo para reconhecerem as principais estruturas cardíacas a este nível, a seta azul demonstra a artéria coronária direita, a seta castanha a artéria coronária descendente anterior, a seta amarela a aurícula esquerda com a drenagem das veias pulmonares, a seta verde demonstra a válvula mitral que permite a passagem entre a aurícula esquerda e o ventrículo esquerdo, e a seta vermelha representa a artéria circunflexa esquerda. Num corte ainda mais abaixo, a seta vermelha mostra o ventrículo direito, a seta castanha o ventrículo esquerdo, a seta amarela a aurícula direita e entramos com a seta verde a válvula tricúspide. A seta azul representa a drenagem do seio coronário na aurícula direita. Uma breve revisão da avaliação imagiológica da mama. Na avaliação da mama devem saber reconhecer esta técnica como uma mamografia. Na imagem à esquerda, numa incidência oblíqua mediolateral. A diferença com a incidência da direita craniocaudal é que na incidência lateral conseguem ver a sombra do músculo peitoral a nível superior. Neste caso, o mamilo vai ser observado em perfil e podem apreciar a prega inframamária. Na incidência craniocaudal à direita, vão observar um mamilo na região central da imagem e a aparência é simétrica da mama de um lado ao outro. Na imagem da esquerda, observam uma mama que é predominantemente densa, que é muito diferente da constituição da mama à direita, que é predominantemente adiposa. Por fim, a ressonância magnética é também uma técnica muito importante na avaliação da anatomia e da patologia mamária. Na imagem superior observam uma T2 sem supressão de gordura e na imagem inferior observam uma sequência ponderada em T1 após administração de contraste e com supressão de gordura. E o que nos chama a atenção nesta mama predominantemente adiposa é uma lesão hipointensa em T2 de contornos relativamente espiculados e retráteis, centrada na mama esquerda e que, após a administração de contraste, exibe uma captação intensa e é suspeita de carcinoma da mama esquerda. Olá, boa tarde. Como adenda a esta aula, iremos dar algumas considerações sobre tuberculose. Temos aqui um exemplo de um raio-x tórax PA, em que podemos observar algumas opacidades em topografia intermédia, que poderíamos considerar como focos inflamatórios com padrão misto ao alvéolo peribroncopneumónico, e a nível intercleidoilar à direita e à esquerda, e em baixo com padrão de opacidades de reforço do interstício peribroncovascular, mais com padrão broncopneumónico. Ao mesmo tempo havia também uma certa densificação de ambos os hilos, sobretudo do lado direito. E nas hipóteses diagnósticas a considerar, podíamos pensar realmente em uma doença infecciosa
E neste caso, doenças infecciosas, focos pneumónicos com adenomegalias a nível hilar, a tuberculose seria uma possibilidade. Assim, lembrar que a primeira infecção por bacilo de capa poderá ser geralmente assintomática e predomina nos lobos superiores. Em termos radiológicos, podemos observar uma pneumonia de predomínio lobar ou alveolar com adenopatia adjacente, ou então uma adenomegalia hilar ou mediastínica, esta última apresentação a nível pediátrico mais frequente, e até pode acontecer o doente aparecer com um quadro de um derrame pleural isolado. Aparecer uma cavitação ou uma imagem cavitada ou uma bolha gasosa é mais raro na forma primária. Na imagem prévia, tínhamos então focos pneumónicos nos lobos superiores e nos lobos inferiores, embora os dos lobos inferiores mais com padrão broncopneumónico, e haveria uma adenomegalia hilar direita. Temos aqui duas imagens em que à esquerda temos uma lesão cavitada com a parede ligeiramente espessa. As lesões cavitadas em processos infecciosos, devemos pensar sempre em caverna tuberculosa. Outras lesões podiam ser, às vezes, focos sépticos com aerocelos de pneumonia streptocócica ou infecções a pseudomonas. À direita temos imagens de focos pneumónicos em topografia superior, com consolidações heterogéneas, portanto, doença de via aéreas distais e padrão misto broncopneumónico alveolar, com algumas lucências ou cavidades, e, portanto, um foco pneumónico com lesões cavitadas. Tem que se pensar também numa das hipóteses diagnósticas como a tuberculose. Neste caso, haveria também uma densificação de vias aéreas a nível intermédio em topografia mediana inferior à esquerda, em que poderíamos também considerar a hipótese de ser uma lesão infecciosa ou nodular, e neste caso seria uma disseminação broncogénica do foco de reativação específica. Assim, lembrar que a tuberculose pós-primária, na maioria dos casos, resulta de uma reativação nos adultos de uma infecção ocorrida na infância. A localização predominante é a topografia superior nos lobos inferiores ou apico-posterior nos lobos superiores. Geralmente o hallmark, que tanto o aspecto típico de reativação tuberculosa, é a presença de necrose caseosa e de um tuberculoma, que são os aspectos patológicos desta entidade. A cavitação é comum, como mostramos no caso anterior à esquerda. Pode ocorrer uma disseminação broncogénica, bronquiectasias, focos pneumónicos, e lembrar que os focos pneumónicos com cavitação são aspectos bastante sugestivos ou evocadores de tuberculose, nomeadamente reativação. No entanto, lembrar ainda que o tuberculoma pode ocorrer na forma primária ou secundária. O derrame pleural na reativação ou na forma, portanto, a reativação na forma secundária poderá resultar de disseminação de origem pulmonar. Neste exemplo, temos um padrão micronodular difuso de todo o parênquima pulmonar, que por acaso também era associado a duas pequenas áreas de vidro despelido ou de doença de vias aéreas distais, que podiam estar associados também à patologia de base, e esta é uma das imagens típicas em que poderemos pôr como uma das hipóteses diagnósticas principais tuberculose miliar por disseminação hematogénica, e que pode ter um onset, um início insidioso e com um quadro de febre, suores e calafrios.
Assim, mais uma vez, lembrar que na tuberculose miliar resultante de uma disseminação hematogénica que apresentamos, o início pode ser insidioso, com quadro clínico mais evidentes antes da manifestação radiológica, em que os micronódulos podem inclusive ser tão pequenos que não são visíveis em radiologia convencional. Esta disseminação hematogénica, lembrar que pode ocorrer na forma primária ou secundária e que os micronódulos raramente cursam ou curam com microcalcificações residuais, ao contrário de algumas infecções virais. Lembrar aí, de acordo com aquilo que foi dito anteriormente, que às vezes a tuberculose é uma doença que pode apresentar com padrão patológico de doença de vias aéreas ou de padrão de doença intersticial pulmonar. As formas infecciosas podem ter inclusivamente uma apresentação mista alveolar broncopneumónica e a apresentação de radiológica intersticial pode-se manifestar sobretudo numa fase inicial através de uma disseminação hematogénica, quando os micronódulos são visíveis radiologicamente, podem simular um padrão intersticial micronodular difuso. Neste caso, tínhamos uma procedência do contorno deste ínico superior direito, que faz sinal da silhueta com vasos hilares, portanto não está no mesmo plano. Podíamos pensar numa massa mediastínica em topografia anterior ou média, e uma das hipóteses neste contexto clínico era a dilatação da aorta ascendente. Há uma ligeira cardiomegalia, índice cardiotorácico um pouco aumentado, uma certa rarefacção do interstício, podendo apontar para doença pulmonar crónica obstrutiva ou oligoemia vascular pulmonar. Temos aqui 6 mamários e há uma certa rotação da paciente por assimetria dos bordos inferiores, dos bordos internos das clavículas em relação às apófises espinhosas. Neste caso, temos o coração aparentemente não está alargado, mas apresenta-se algo indefinido no seu bordo inferior direito. Existem múltiplas densidades indefinidas, confluentes, bilaterais e sobretudo centrais, em que poderíamos pôr o diagnóstico diferencial entre densificação alveolar ou intersticial, ou mesmo mista. Como o padrão de transição para o parênquima não afetado é algo indefinido, e podemos pensar em densidades alveolares confluentes centrais, o padrão típico de asas de anjo ou asas de morcego, que pode ser visto, por exemplo, no edema pulmonar agudo. Neste caso, um raio-x de tórax, temos aqui um marcador cutâneo, tínhamos aqui um catéter, que provavelmente estaria na veia subclávia. O coração não está alargado e existe uma opacidade no hemitórax direito que faz sinal da silhueta com o coração e, portanto, tem uma localização anterior e aparentemente com um bordo bem delimitado superior, o que vai apontar para uma opacidade sistematizada e de localização anterior no pulmão. Portanto, provavelmente um síndrome de lobo médio, uma condensação alveolar do síndrome de lobo médio, por exemplo, arejamento do lobo inferior que não está condensado, e no perfil temos o aspecto equivalente, que é um aspecto típico de síndrome de lobo médio. Quando referi anteriormente o síndrome de lobo médio, eu deveria ter dito mais concretamente um quadro de condensação por pneumonia lobar do lobo médio. No síndrome de lobo médio são pneumonias de repetição nesta mesma zona, em que vão causar depois uma retração fibrótica exatamente por inflamação fibrótica residual dos focos pneumónicos, em que vai haver um encolhimento, portanto o lobo médio vai ficar mais estreito, atelectásico e com algumas bronquiectasias no seu interior. E então aí é assim corretamente mais adequada a designação de síndrome de lobo médio. Neste caso temos um padrão de densificação do parênquima pulmonar que globalmente tem um aspecto reticular, embora com
estrias algo espessas. Poderíamos ter uma dúvida se seria padrão intersticial ou alveolar ou misto. Iríamos apontar sobretudo para um padrão intersticial, em que podia mesmo assim haver algum componente também associado de padrão alveolar ou densificação por líquido ou conteúdo solar nos espaços alveolares. Aqui temos uma maneira de diferenciar se se trata de um quadro de densificação alveolar ou intersticial, e em que a zona periférica das alterações pulmonares, se as alterações forem melhor definidas, é porque se trata sobretudo de um quadro de síndrome intersticial, e podemos ver que neste padrão global de densificação pulmonar apresentado na zona de círculo preto, não havia uma segura diferenciação de síndrome alveolar versus intersticial, embora fosse mais a favor do síndrome reticular, mas olhando para a zona de transição periférica para o tecido normal do pulmão no círculo branco, vemos que essas densificações são mais reticulares e mais bem definidas, apontando depois para um padrão reticular. E um exemplo no lactente, em que temos uma opacificação quase completa do hemitórax esquerdo. Ficamos aqui na dúvida se esta radiotransparência é pulmonar ou é abdominal. Poderíamos acreditar até que poderia ser pulmonar, portanto seria uma opacificação sobretudo superior do pulmão esquerdo, ou então haveria aqui uma delimitação de um diafragma que nós não conseguimos diferenciar. E havia também uma opacificação superior do pulmão direito. Temos um tubo endotraqueal que provavelmente estava no brônquio direito e, portanto, possivelmente esta condensação à esquerda devia resultar de oclusão das vias aéreas principais do pulmão esquerdo. Na explicação deste caso, vemos, portanto, uma referência a um tubo endotraqueal com seta preta que se encontrava no brônquio principal direito, foi reposicionado e colocado mais proximalmente, de maneira que passou a haver um maior arejamento do lobo superior à direita e do pulmão à esquerda, com desaparecimento dos padrões de condensação e atelectasia respectivos. Reparem que existe um padrão de broncograma aéreo no bronco principal esquerdo, agora mais visível do que anteriormente, e que em círculo branco inferior à direita podemos ver um maior alojamento do pulmão inferior esquerdo. Neste caso, raio-x tórax PA, temos uma ligeira cardiomegália, uma discreta procidência e alongamento da crosta da aorta, a transparência pulmonar globalmente um pouco aumentada. Reparem que aqui temos o bordo inferior das omoplatas, que se pode confundir com patologia pulmonar ou pneumotórax, mas não é o caso, e são imagens bilaterais quase simétricas. Tínhamos uma opacidade no terço médio do hemitórax direito, que no perfil se projetava em localização anterior e que era, portanto, um derrame loculado da pequena cisura pleural direita e que às vezes só no raio-x frontal, se não tivermos o perfil, pode simular um tumor. Reparem também no perfil, como conseguimos ver razoavelmente bem a aorta descendente, porque era uma pessoa de idade e porque faz contraste com o arejamento pulmonar circundante, e como já vos disse, que até provavelmente com uma insuflação por DPOC. Reparem que também à direita o espaço claro retrocardíaco está aumentado devido à dita hiperarejamento ou dito hiperarejamento ou insuflação. Aqui temos o exemplo, portanto, de uma opacidade significativa no hemitórax direito, fazendo sinal da silhueta com o coração, portanto, mas que abrangia, neste caso, provavelmente grande parte da metade inferior do hemitórax direito, com um aspecto sugestivo de sinal de menisco, portanto, a favor da derrame pleural. Na TAC, temos a cava superior, crosta da aorta, e temos o derrame pleural, que aparece com uma opacidade, com uma densificação de cinzento escuro hídrica e que aparece com espessamentos nodulares ou em banda irregular da parede, portanto apontando para um derrame pleural com lesão parietal,
provavelmente uma neoformação pleural primária ou secundária. Obrigado.